Violência e ameaça nas escolas. Como lidar com o medo, as incertezas e a insegurança diante do cenário em que nós estamos vivendo. Bem-vindos à nossa live, nós somos Thaís e Roberta Bento, somos mãe e filha, educadoras, especialistas da relação família-escola e fundadoras do SOS Educação e apresentadoras do podcast SOS Gestor Escolar. E como especialistas na relação família-escola, nós fizemos questão de buscar maneiras para conversar com vocês, famílias, pais, mães, avós com filhos em idade escolar, professores, profissionais da educação de diversas áreas, colaboradores que trabalham em escola, gestores escolares. Nós precisamos conversar sobre esse momento e buscar juntos maneiras para a gente conseguir superar esse desafio que a gente vive hoje da violência e da ameaça à violência nas escolas, sem que nossas crianças e adolescentes tenham que carregar esse peso a mais, além do que eles já trazem que ficou da pandemia. É nossa responsabilidade puxar isso para nós e encontrar caminhos para que a gente passe da forma mais leve possível, transmitindo a segurança da qual nossos filhos, crianças e adolescentes precisam para que esse momento não deixe marcas negativas para eles. E aí nós vamos receber duas convidadas aqui durante a nossa live, especialistas sobre o assunto em aspectos diferentes. E durante todo o momento a gente está acompanhando aqui as mensagens de vocês. Beatriz, já vi que mandou uma dúvida aqui. Devemos mandar nossos filhos de volta para a escola ou esperar mais um pouco? Nós vamos responder o máximo de dúvidas que nós conseguimos. Vamos responder algumas que já foram colocadas nas nossas postagens sobre essa live e tentar ao máximo pegar as perguntas que vocês mandarem aqui também. Mas já dizemos que, primeiro, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir depois novamente, pode encaminhar para alguém. Quem tiver alguma questão agora que tem que resolver, vai ficar gravada. E as dúvidas que nós não conseguimos responder, depois você pode colocar nos comentários que nós vamos cuidar de mandar respostas para vocês, ou nos próprios comentários ou numa outra live. Sim. Eu e a Thaís não vamos fazer essa live sozinhas, embora tenha um monte de coisa que nós gostaríamos de dizer para vocês, porque esse é o momento que nós precisamos nos unir. Tem que ser pela união, gente. Se a gente se dividir agora, todo mundo que quer gerar pânico, que quer causar desequilíbrio, vai vencer e nossos filhos serão prejudicados. Então, para que a gente possa ser o exemplo para vocês de que é só a união que é capaz de nos ajudar a passar por esse momento, nós trouxemos duas convidadas muito especiais para essa live de hoje. Sim, e respondendo aqui, a live vai ficar salva sim. Vocês podem mandar a live também aqui, ativando esse aviãozinho para mais pessoas participarem. Algumas dúvidas que vocês estão mandando aqui sobre falar com os filhos ou não falar, e os filhos que já estão sabendo, que não estão sabendo ainda dessas ameaças que estão acontecendo, será que vocês devem melhor abordar com eles alguma coisa ou não? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui. Então nós vamos ter a Andréa, que é psicóloga, especialista na psicologia educacional, que trabalha dentro das escolas com os alunos e com os professores, e a Elaine, que tem um currículo muito vasto, especializada na área de desastres, acidentes, ameaças como essa que nós estamos vivendo nesse momento para as escolas. É coordenadora do Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres. Então, nós trouxemos pessoas que realmente, com base no conhecimento, e na em experiência, estudos e na experiência prática, vão poder nos ajudar a levar para vocês esse caminho de como retomar o equilíbrio para que a gente não acabe jogando para a escola ou para dentro de casa tanta angústia que vai acabar pesando ainda mais para os nossos filhos. A gente fez um vídeo hoje à tarde falando um pouco sobre esse contexto do dia de hoje, assim, dos últimos 2 dias que tem acontecido pelo Brasil todo, em que as escolas estão muito empenhadas em criar
em criar planos de segurança. Então, e... nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre a escola. falar agora já? De uma introdução? Pode falar. Ou já então. chama André? Eu acho que a gente devia, no final, quando tem qual o papel... Que no final da live nós vamos falar o que é que você pode pedir para a escola. Qual que é o papel da escola nesse momento? Eu acho melhor a gente fechar a live, mas pode continuar o que você estava falando e esse fechamento a gente faz depois. O que eu ia falar é que nesses últimos 2 dias a gente tem visto as famílias vindo muito angustiadas, porque elas vão falar com as escolas sobre essas questões, essas angústias, e às vezes as escolas respondem de uma forma muito tranquila, sem transparecer tanto nervoso, e isso tem deixado as famílias ainda mais nervosas. E o que a gente tem visto nos bastidores das escolas são os gestores de escola de noite criando planos mais fortes de segurança, criando estratégias para comunicar isso para a família, mas, mais do que tudo, estabelecendo o equilíbrio para conseguir não deixar todo mundo ainda mais nervoso e mais aterrorizado do que já estão, não só as famílias, mas também os professores. Então, vamos começar recebendo a nossa primeira convidada para responder as primeiras dúvidas que a gente já tem aqui e algumas que vocês já mandaram, que vai ser a Andréia Leão. Ela é psicóloga clínica, atua como psicóloga escolar numa escola canadense, atendendo alunos, famílias e comunidade escolar. É mestre em computação aplicada na área de redes neurais artificiais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, especialista em neuropsicologia e em análise do comportamento aplicada. Então, vamos falar com a Andréia, Peraí. Andréia, você está por aí? Manda para mim uma solicitação, Andréia, por favor. Tô colocando a Andréia, gente. Eu preciso bloquear uma pessoa que tá entrando falando coisa que não deve ir, Thaís. Ah, tá. Eu posso ver também. Não, eu tô vendo aqui. Tá. Concordas, mas as pessoas infelizmente criticam esse tipo de comportamento da escola. Devemos deixar eles levarem com leveza, brincando, ou devemos ser mais rígidos nesse assunto? É isso, vamos fazer assim, vamos colocar, ajudar a Andréia a entrar. Eu tô tentando aqui. Tá errado. Quer procurar? Passou de fama. Oi, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Mais uma vez, André está sempre com a gente nos momentos todos os momentos, né? Nos momentos de emergência, nos momentos bons, nesses momentos mais tensos. E, Andréia, temos várias dúvidas aqui para você, então já podemos começar? Podemos. Tá, então pode começar já com dúvidas? Podem, claro. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui nessa live tão importante, um tema tão importante. Obrigada. Vamos lá, então. Eu separei algumas dúvidas que a gente recebeu, algumas variações do mesmo tema. Então, uma delas eu estou cheia de dúvidas, a minha filha está em estado de alerta, já falando em não ir à aula, só fala sobre o assunto. Eu não sei se eu deixo ela falar e continuar falando sobre isso, ou se eu corto o assunto. Uma pergunta ótima. A gente precisa ouvir as crianças e os adolescentes. Se ela ainda está falando, é porque ela ainda não elaborou o conteúdo. Então, é importante que a gente ouça com interesse, não desqualifique o sentimento, né? Não, você não precisa se sentir assim, não precisa pensar dessa forma, isso é besteira. É importante a gente ouvir, validar o sentimento da criança, né? Dizer, eu entendo você. Né? E trabalhar com ela soluções. Né? Recentemente eu entrei numa sala da faixa etária de 10, 11 anos, eu vi aqui várias perguntas de 10, 11 anos, né? E as crianças todas alvoroçadas quando me viram, né, querendo conversar. E eu ouvi cada uma, os medos, as angústias. E aí falaram das fake news, falaram um monte de coisa. Depois que eu ouvi, eu trabalhei com eles.
sobre os fatos reais, os dados, pensando em solução. Vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar na nossa rua, vamos pensar na nossa escola, vamos pensar na nossa família, né? O que tem de segurança, né? Então, quando a gente conversa, o adolescente vai falar, vamos falar, nossa, na minha rua tem câmera aqui, na minha escola, né? Meu pai não ia me colocar num lugar inseguro, né? A minha escola é uma escola protegida. Enfim, né? Eles conseguiram eles mesmos perceberem que eles estão seguros, que foi uma fatalidade, algo horrível, mas que eles estão seguros. Mas a gente só consegue fazer isso primeiro ouvindo. Sim, a gente viu nas últimas semanas acontecendo uma confusão muito grande entre uma informação que é importante todo mundo saber, quando acontece algum desastre, algum ataque desses horríveis em escolas, que ninguém não é para ficar divulgando nome, foto de quem fez isso, do agressor. Mas muitas pessoas confundiram isso com o fato de achando que não era para falar sobre o assunto. E o assunto precisa ser falado, né? Principalmente isso, para as crianças, quem estiver sabendo do assunto, para conseguir liberar o que tem ali dentro e trabalhando mesmo durante a conversa toda essa angústia. E aí tem uma dúvida que vem contrária a essa. Pode só aproveitar e intercalar com uma que apareceu ali? Eu acho que é coerente agora. Sim. E no caso de uma criança menor que ainda... É isso que eu ia falar. Ah, então tá. E quando o filho não está sabendo. Tem muitas mães de crianças um pouco menores que está falando assim, meu filho não vê TV aberta, ele não está sabendo de nada que aconteceu, de ameaça nenhuma. Será que eu falo com ele sobre o assunto ou não falo nada? A gente não precisa provocar na criança pânico ou preocupações que são desnecessárias. Né? Se a criança trouxer o assunto, escutei na escola, um amigo falou... É importante dar esse acolhimento, permitir que ela fale, a gente, novamente reforçando, a gente proponha soluções e mostre que o espaço dela é protegido, que ela é amada, enfim. Mas não se recomenda instigar a criança, né, num assunto que para ela não faz sentido. Pode até ter ouvido na escola, né? Então, eu mesma tenho um filho de 6 anos, ele não me trouxe nada. Ele pode ter ouvido. Só que significa que aquilo não tocou. Se não toca, por que eu vou trabalhar um assunto que não foi relevante para ele? Ele não sentiu. Então, André, posso, assim, complementar e meio que perguntando se você concorda que muitas vezes, como é uma situação de muita ansiedade e angústia para o pai, para a mãe, para os avós, às vezes são os adultos responsáveis por essas crianças menores que estão precisando falar desse assunto e que então o ideal é conversar com outros adultos, primeiro para aliviar essa tensão, sentir que faz parte ali de uma comunidade que também está preocupada e tirar um pouco a necessidade de falar isso com o filho, a menos que nas aberturas, ali nos momentos de família, se perceba que a criança está sabendo que quer falar Eu concordo disso. com você, muito bem colocado. A gente precisa tratar das nossas ansiedades e angústias, porque nós, adultos, somos os cuidadores, somos os espelhos para onde as crianças olham e ancoram o universo delas. Então, quando os pais estão bem, seguros, e acontece alguma adversidade, algo ruim com a criança, ela se sente segura para compartilhar. Quando ela percebe que há uma fragilidade, ou o pai está estressado, angustiado, nervoso, a criança tende a se recolher, né? Porque ela não quer ser mais um problema, ou que aquilo não é adequado, não tem espaço, não cabe ela, a angústia dela naquele lugar. Por isso que é importante, sim, a gente dar vazão ao que a gente sente, pensa, num local adequado ao adulto e separar, né? Para que a gente... Acho, assim, sensacional e tão valioso isso que você falou. Se os filhos perceberem que a nossa angústia dos adultos responsáveis já é grande demais, eles vão, mesmo os filhos que já sabem, que querem falar sobre isso, eles vão evitar de novo a necessidade de
nós buscamos um equilíbrio para passar para eles a segurança e a tranquilidade, para que eles falem. Estamos de volta falando sobre a violência e a ameaça nas escolas. Estamos fazendo essa live que acabou de cair, mas não desistimos. Primeira vez em 9 anos de SOS Educação que uma live cai, mas vamos em frente. Estávamos aqui falando com a Andréia, psicóloga, tirando várias dúvidas dos pais. Vocês estavam mandando várias dúvidas que eu estava vendo ali aparecendo sobre o dia 20. Espera aí que a gente já vai falar sobre o dia 20 em específico com a Elaine. As ameaças que estão chegando em relação ao dia 20, nós vamos tratar isso com a Elaine, que é especialista nesse assunto. Sim. Estamos só dando um minutinho para todo mundo voltar. Gente, quem voltou aqui, em 9 anos de SOS Educação, nunca tinha caído uma live desse jeito. Infelizmente aconteceu, mas vamos em frente. Foi uma sobrecarga, mas é isso que a gente quer. A gente quer compartilhar informação. Então a Andréia tá ali avisando que ela já tá de volta. Então vamos lá. E nós vamos voltar com a Andréia. Vamos pegar uma palavra dela de fechamento dessa participação dela com a gente hoje. Então vamos em frente. A Andréia já está entrando aqui e você lembra o que você estava falando? Você estava num raciocínio, não estava? Começou a travar. Oi. Oi. Falamos que, olha, em 9 anos de 9 anos? Ih, peraí, tem gente falando que a gente está sem áudio. A gente está sem som? Não, né? Eu tô ouvindo. Estamos com som, tá tudo certo. Mas tá todo mundo mandando, está mudo, está mudo. Mas estava, né? Tá sem áudio ainda, gente? Voltou o som. Então, vamos em frente. Tá. Então vamos em frente. Então a gente queria pedir para a Andréia, né? Uma consideração final, uma mensagem final para as famílias. A live ainda não está acabando, mas a gente quer agradecer a participação da Andréia e pedir que você, se tiver alguma consideração final para deixar com as famílias, Andréia. E também nós já vamos aqui aproveitar que você está junto e falar, nós faremos outros momentos assim, porque a gente sabe que esse tempinho que a gente teve junto aqui, diante de tanta angústia, é pouco, mas é para trazer um alento e a gente segue conversando com vocês em outras oportunidades. Bom, então as considerações finais para os pais, que eles são fundamentais para os filhos, a presença deles e a presença segura de uma pessoa que está bem, né? Porque o filho observa bastante, a criança observa bastante o nosso estado. Então, para cuidar de si, né? Todo cuidador precisa cuidar dele para poder cuidar do outro. E que a escola ela é um lugar de acolhimento, de trocas, é um lugar muito rico para uma criança e que a criança precisa seguir rotina, né? Quantas lives e posts de vocês e outros profissionais que a gente vê, né? Precisa ter rotina para estudar, rotina para fazer tarefa. A criança se organiza do ponto de vista mental, emocional, melhor com rotina. Então, tentem manter a rotina das crianças e focar naquilo que é bom, né? Então, socialize mais, chame os colegas para brincar juntos. Não deixe que só esse conteúdo de dor, sofrimento e preocupações permeie o dia a dia da criança e da família, que isso é bem importante também. Muito obrigada, André. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para vocês e para todos que estão participando. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. André, você sai aí, porque eu acho que eu não consigo te tirar. Você consegue? Como que sai? Só fazer assim? Isso. A Elaine já deve estar a postos, que é a nossa próxima convidada. E a gente vai falar agora com a Elaine. A Elaine Alves é pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres da USP, psicóloga, docente e pesquisadora. Tem pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP, fundadora da empresa Prestar Cuidados em Psicologia, coordenadora do Núcleo de Intervenções Psicológicas em Emergências e Desastres, o NIPED,
formada em redução do risco de desastres pelo Centro Internacional de Formação, Organização Internacional do Trabalho da ONU. Membro do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Pesquisas da USP. Por que nós vemos o currículo, não inteiro, uma boa parte do currículo da Elaine? Para vocês saberem que nós estamos, a partir de agora, quem vai entrar aqui com a gente, uma pessoa que é especializada nessa situação que está gerando pânico, atenção, que é essa ameaça, tanto a situação, né, de medo que a gente ficou diante de acontecimentos aí dentro da escola, das escolas, quanto principalmente essa ameaça em relação ao dia 20. Então, a Elaine vai entrar aqui junto com a gente. Nós conhecemos a Elaine, né? Acho que podia contar no trabalho. Nós conhecemos, tivemos a honra de conhecer a Elaine e a equipe do Uniped, quando nós fomos no final do ano passado, como parte de uma equipe para o estado do Espírito Santo, na escola, que aconteceu um acidente no final do ano passado. Olá, Elaine, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje à noite. Eu sei que a sua agenda está bombando aí de coisas, tentando ajudar todo mundo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer estar com vocês, uma honra, estou com saudades. Que bom estar juntos. Eu vi seu rosto e pensei, ai, que saudade, vontade de falar. Não é? Que bom, muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz. Está mesmo bombando, como você falou, né? Mas acho que esse é um minuto de descanso, assim. Vou aproveitar. Então, vamos usar. Um tempo de reflexão, vamos aproveitar, não é? Porque nós recebemos já antecipadamente algumas perguntas, dúvidas, angústias das famílias e de algumas escolas também. E estamos também recebendo aqui, enquanto a gente faz a live, algumas perguntas. Então, já tem uma primeira aqui que nós trouxemos para fazer para você. Que é a seguinte: como lidar com esse pânico que está sendo gerado com a ameaça do dia 20 de abril? Então, baita pergunta, né? E eu vi que vi que vocês já estão discutindo isso já faz um tempinho aqui nessa live, né? Olha, eu acho que é difícil dizer para os pais se sentirem seguros, porque a insegurança está reinando. Mas eu ontem estive com o pessoal da Polícia Militar, enfim, conversando sobre isso, e o que é uma coisa que a gente sabe, o objetivo disso é gerar medo, é gerar pânico, é isso mesmo que eles querem que aconteça. E tem um outro detalhe, que dia 20 é véspera de feriado. Então, isso também, além de que gera pânico, porque o boato ele cresce muito rápido. O que a gente sabe que desastre gera boato, né? E nós tivemos 2 aqui bem recentes, e aí uma série de outras intercorrências. Isso gera boato muito rápido. Então, você tem 2 coisas. Uma, que esse objetivo de gerar o pânico, e tem a outra, que é de incumpridar o feriado. Isso é real, isso não é uma brincadeira, né? Porém, eu também penso que, uma vez que isso que tem tanta mídia em cima disso, que esse eu acho que é o maior problema, é o quanto as pessoas estão divulgando, falando, enfim, eu também penso que não impede, ninguém pode prometer que não vai acontecer nada, mas essa é de cara as informações que a gente tem, né? Então, prolongar o feriado e gerar pânico, mas nada impede que tudo isso faça que, de repente, um lobo solitário resolva, né? Porque a gente sabe que o grande problema é a questão do contágio, né? Do cat copy. Então, na verdade, o meu maior medo é esse. Não é de que haja um grande massacre no dia 20, né? Mas que, de repente, incentive algumas pessoas. O que eu penso que os pais têm que... Eu não vi o nome da moça que estava falando... Andréia. Eu ouvi ela dizer, né, que a escola é um espaço seguro. E sim, isso é verdade. A escola é um espaço seguro, é um espaço de confiança. E que todo mundo tem uma preocupação de que algo ruim aconteça enquanto os filhos estão indo ou voltando da escola. Mas quando eles dizem, cheguei, estou na escola, a gente tende a relaxar, né? Agora está seguro. Então, claro que quando acontecem eventos dentro da escola, os pais ficam, eu falo que é o chute no formigueiro, né? Desorganiza tudo e você fica inseguro, principalmente considerando o que está. Então, acho que é importante confiar nas questões da escola. Primeiro,
as polícias de todo tipo estão atentas, né? Já estão investigando desde já. Esse é um dia em que o foco todo estará nas escolas, então todas as polícias, né, nacionais e internacionais com quem eles têm contato estarão atentas a isso. E aí eu acho que também vai ter o combinado de cada escola, considerando o que vem dentro da escola, porque cada escola tem uma população e dentro dessa população surgem questões que são diferentes. Então, na escola A, que de repente desiste e resolve fechar, não quer dizer que a escola B tem que copiar, né? Eu acho que tem que ver o que é que está acontecendo dentro daquelas escolas, e aí acho que as soluções serão, as decisões serão tomadas entre eles, entre a direção, os professores, os funcionários da escola e alunos e familiares. Então, essa questão de que não vamos fechar dia 20, acho que fechar dia 20 corresponde ao desejo. Sim. Então, e tem muita gente perguntando isso. Levo o meu filho para a escola no dia 20 ou não levo? Então, é complicado você responder isso. Foi o que eu acabei de dizer. Como que não tem como garantir para ninguém, né, que não vai acontecer. Eu lembro que quando nós nos encontramos em Aracruz, né, e antes estive em Suzano, quando nos encontramos em Aracruz pós-atentado, o que nós dizíamos? Não dá para garantir para ninguém que não vai acontecer. Mas os lugares estão seguros, né? Então, hoje eu estou na Escola Tomásia Montoro, que sofreu o ataque na semana passada, e o medo deles é grande. Então, assim, o que eu coloco ali, bom, neste momento, essa talvez seja a escola mais segura de São Paulo, porque como acabou de acontecer, a polícia, tá, as investigações e tudo mais, mas não tem como prometer que não vai acontecer. Por isso que eu acho que, primeiro, é confiar na escola, é saber que o objetivo é gerar pânico acima de qualquer coisa, né? Tem essa outra questão de esticar o feriado, mas esticar o feriado é motivo para fazer uma coisa desse tamanho? Então, não deveria ser, né? Mas eu acho que a gente está nesse momento que eu sei que nós estamos dando muita força. Nós é que estamos dando força para as fake news. Nós é que as estamos fortalecendo, né? Então, eu penso que é uma decisão entre escolas e famílias. Sim. E tem uma dúvida aqui que a gente tem recebido bastante também. Na verdade, um desabafo. Muitas mães e pais, mais mães, estão ficando muito inseguras de levar os filhos para a escola desde esses últimos ataques. E tem mães que estão achando que elas têm que ficar ali no portão da escola, trabalhando ali do lado do filho, ou entrar na escola com o filho e ficar durante a manhã toda lá perto dele, ou à tarde. Sim. E tem alguma orientação para essas famílias? Tem, que é de novo, confie na escola, confie na sua rotina, confie no dia a dia, porque senão nós não vamos mais sair de casa. Porque, veja, todos os dias, quando nós saímos de casa, nós sabemos que podemos ser atropelados. Todos os dias, qualquer um de nós pode ser atropelado. Mas isso não nos impede de sair de casa, né? E a possibilidade do atropelamento, né, é 100% para quem é atropelado, mas é zero para a maioria das pessoas. Então, assim, sempre pode acontecer qualquer coisa, né? A gente não precisa pensar no ataque. São várias as outras situações, mas você vai deixar de levar seu filho na escola por conta disso? Ou seja, de repente ele vai perder. Desde a semana passada, né? Agora já me perdi, mas foi segunda-feira da outra semana. Desde então, algumas escolas menores estão fechadas, aguardando um momento mais seguro para abrir. Na verdade, esse momento não vai chegar, porque eu acho que cada vez mais a gente vai estar convivendo com isso. E, por outro lado, todas essas crianças que não foram para a escola perderam uma semana de convivência, de aulas, de possibilidades, né? E pode ser que perca muito mais. Então, essa é uma questão. A outra questão do pai ficar na escola, eu penso assim, o que adianta esse pai estar lá a não ser inibir o seu filho? Porque o fato dele estar ao lado não impede absolutamente nada. Muito pelo contrário. Então, assim, eu sei que ele quer cuidar, eu também sou mãe, né? Então, assim, eu também quero ficar do lado o tempo todo. Né? Você quer ficar do lado da Thaís o tempo todo para garantir que não vai acontecer. Mas é preciso que essas crianças, que elas vão para o mundo. Então, assim, ele estando lá, a minha pergunta para ele é, se acontecer alguma coisa, o que você vai fazer? A verdade é que ou seja, talvez ele piore a situação, porque se numa comunidade escolar de, sei lá, 100 alunos, né? Então, 100 alunos é que vamos ter que cuidar. Se ele tiver
120, porque tem 20 pais lá, você imagina que esses 20 pais vão atrapalhar de cuidar dos outros 100, né? Então, assim, eles ainda viram um problema, vão ter que cuidar deles em vez de estar cuidando de outras pessoas. E o fato dele estar lá também não vai impedir que aconteça. Sim. E são dois pontos aqui que eu acho que é importante a gente separar, que assim, os ataques que acontecem, né? Quando entra um adulto psicopata dentro da escola para fazer alguma coisa, essa situação é muito rara. Esses Exatamente. pequenos incidentes que têm acontecido com alunos levando tesoura, algum instrumento, isso é outro assunto que nós precisamos resolver entre escola e família, e nós temos o poder de amenizar, de ajudar essa situação de aluno que está indo para a escola, levando alguma coisa, planejando algum tipo de agressão. Nós precisamos juntos, escola e família, resolver isso. E tem a questão de segurança pública que nós precisamos cobrar, agora é a nossa hora. Cobrar e confiar, né? A gente não foi poucos políticos vindo atrás da gente pedir voto, agora é hora da gente fazer uma pressão enorme em cima desses que foram eleitos por segurança pública, e é uma pressão de todos nós, porque até agora era assim, a mãe que mora numa comunidade que não é o medo dela não é levar o filho para a escola. O filho abriu a porta de casa, às vezes dentro de casa, ele está lá sofrendo com bala perdida. Hoje, exatamente, o único ponto que a gente pode pensar de positivo, hoje nós temos todos os pais preocupados com a segurança das nossas filhas e adolescentes. E todas as instituições de segurança também estão cuidando. Exatamente. Mas eu quero falar uma coisa sobre essa questão dos objetos pérfuro-cortantes das mochilas das crianças, né? Eu me lembro muito bem, logo depois em Aracruz, no Suzano, outras escolas em que a gente frequenta, o quanto você está atendendo aquela criança, aquele jovem, e aí ele começa a te contar que ele faz automutilação. E, para mim, eu já recebi de duas pessoas, dois jovens, um me entregou uma faca e outro me entregou uma tesoura, porque conversando ali, bom, eu tenho na minha bolsa uma faca que é para me cortar. Eu carrego sempre comigo uma tesoura que é para me cortar. E naquela conversa, bom, você não quer entregar para mim? Para que você vai ficar? E eu consegui que eles me entregassem. Então, também é uma coisa de pensar que nem todo objeto pérfuro-cortante que está dentro da mochila é com o objetivo de atacar. Aliás, tem duas questões. Uma é que, de repente, o pai tem que olhar a mochila mesmo, porque, de repente, aquilo está lá porque ele está se ferindo, né? Se machucando. E uma outra coisa que eu acho que é importante também, é aí sim conversar com aqueles que têm condição de conversar e de compreender, que muitos também estão levando isso pensando em se defender e não em atacar. Né? Então, e hoje, na escola, conversando com as crianças lá, muitos deles disseram isso, olha, a gente está pensando em trazer também uma faca, em trazer também alguma coisa, porque se alguém vier para cima de mim, eu tenho como me defender. Então, é importante deixar claro que esses objetos que estão sendo encontrados na mochila não necessariamente são para ferir, mas muitas vezes para se defender ou para ferir a si próprio. E reforçar isso, isso era uma das coisas que eu ia dizer lá. O ataque, o atentado, ele é raro. Ele existe sim, mas ele é raro. Infelizmente, a gente tem algumas intercorrências próximas, né? Mas ele é raro. O pai pensa em incêndio. E, aliás, a escola precisa, e os pais precisam exigir isso da escola, que a escola cuide de prevenção e de treinamentos, porque sim, todo aluno, professor, profissionais da escola, todo mundo que está dentro da escola ou de qualquer instituição, precisa de treinamento constante para, caso pegue fogo, caso tenha uma explosão do bujão de gás, né? Caso tenha lá uma chuva enorme, haja alagamento, desabamento. Então, existem várias possibilidades, e agora a gente só está pensando no ataque, que é o mais raro. Todos os outros são mais possíveis, né? E aí, uma outra coisa que é pensar todo mundo está preocupado em como não entrar na escola, mas é preciso pensar em como sair da escola, né? Se eu precisar fugir. Então, é importante que os pais cobrem da escola, que haja treinamento constante, inclusive com as crianças, que haja estudos sobre rota de fuga, que haja identificação de rota de fuga. Eu não conheço escolas que você entre e que tenha lá sinalização de rota de fuga.
E a Elaine, então, E, isso inclusive, para esses casos de incêndio, de desabamento, né? Não é pensar, não é porque assim porque vai tem acontecer um um atentado, não, porque precisa ter toda. Mas veja, os pais não. A escola é tão segura que os pais não se preocupam. Então, quando você tem um evento, que pode ser qualquer um desses, né? Ninguém dentro da escola está treinado. E aí, agora sim, nós tivemos 3. Eu quero lembrar a todos quanto tempo faz que nós não temos um desastre aéreo no Brasil, Eu que é ia um falar, evento raro. Porém, houve uma época que nós tivemos 3 seguidos, né? Que foi Tango e Air France. Lembrem disso? Se nós fôssemos nos basear naquilo, bom, o avião cai, né? Então, sim, sempre será uma possibilidade. Eu acho que nós estamos nessa época do ataque, né? Nós tivemos vários próximos, né? Mas ainda assim é um evento raro. Ô, como no Elaine, caso do avião, que é o meio de transporte mais Mais seguro seguro. do que o carro, do que qualquer outro meio de transporte. Mas, quando acontece, é muito chocante, fica todo mundo com medo de avião, sendo que morre muito mais gente nas ruas. Exato. Mas, vou falar uma dúvida que está vai. aparecendo bastante aqui. Queria saber a opinião da Elaine de se os pais devem orientar, ou você acha que eles devem orientar os filhos como agir caso aconteça alguma coisa na escola? Porque daí os pais ficam com medo de deixar os filhos mais nervosos ainda? Ou será que é melhor fazer Então, eu acho que os pais conhecem os filhos, né? E os filhos conhecem os pais. Se os pais fizerem uma orientação baseada no medo deles, no nervosismo deles, os filhos vão ficar também, né? Então, na verdade, os pais, assim como os pais orientam os filhos que vão sozinhos a olhar para os dois lados da rua, a atravessar na faixa de pedestre, então eu acho que também tem que dizer, olha, se acontecer entrar água na escola, né? Olha o que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não chega perto de tomada, de fio, se cair os fios, se tiver um foco de incêndio, um pouco de o que você tem que fazer, sai e avisa. Então, assim, veja, não é por causa os pais não têm que orientar seus filhos só por causa do atentado, mas é por conta de todas as outras possibilidades, inclusive o atentado. E quanto a essa orientação, é preciso saber qual é a capacidade desse filho de compreensão. Eu estava vendo aqui uma discussão, né, sobre crianças, de 4 anos. Aliás, eu tenho sido consultada, né? Eu tenho filho de 5 anos. E aí a minha pergunta é: o seu filho está sabendo? Ele está percebendo? Claro que tem mídia, ele vê na escola, mas ele está atento, né? Então, perceba primeiro se essa criança está ligada nisso. De repente, você vai jogar para ela alguma coisa que ela não se deu conta, que ela não percebeu, e que ela ainda não está preocupada, mas sim. É preciso dizer para ela que se ela se machucar, ela precisa correr para a professora mais próxima. Se um coleguinha dela cair, ela precisa correr e pedir ajuda. Isso já é o início da orientação, tá? Sim. E acho que também ter momentos dentro de casa, agora, em que a família esteja unida, conversando, jogando, brincando, fazendo coisas boas, ao invés de deixar os filhos abduzidos pelas telas, onde a fake news rola de uma forma assim estrondosa e rápida, é uma forma também de ajudar os filhos nesse momento que a gente está vivendo, de proteger os filhos. Acho que é um momento para aproveitar para ter diálogo, né? Acho que os diálogos estão cada vez mais escassos. E acho que esse é o momento para o diálogo, principalmente com o adolescente. Acho que essa é uma oportunidade para o adolescente, né? Porque ele está ligado, ele está vendo tudo, né? Ele está ligado. Então, de poder perguntar para ele como ele está com relação a isso, se na escola dele está tendo alguma conversa com relação a isso, se ele já ouviu falar de alguma ameaça, se alguém já pintou alguma coisa na escola com relação. Então, é uma oportunidade de diálogo, e aí sim a pergunta anterior cabe. É momento de orientar esse filho? Sim, dentro de um diálogo, é momento de orientar esse filho. Numa situação como essa, sei lá, né, se abaixa, né, vai para baixo, enfim, tem que estudar o local que ele está. Mas é o momento de orientar os filhos. E aí, colocando um pouco das coisas que a gente ouve, né, das crianças. Muito do que salvou todo mundo, né? Aquelas que conseguiram correr, que imediatamente já procuraram alguém, pediram para ligar para a polícia, aquelas que estavam na sala fechada, e que a pessoa não estava lá, que eles ligaram para a polícia, então cada um fez a sua ligação. Então, e a gente tem trabalhado com eles, o quanto eles salvaram vidas, além de salvar a vida deles, né? Então, acho que essa é a hora de conversar com o jovem, porque muitos ficam muito nervosos, congelam,
né? Não sabem se chamam ou não um amigo, se sai correndo. Às vezes, segurar um amigo faz com que você fique com que a coisa seja pior, né? Então, acho que é um momento de conversar com quem tem compreensão, com quem tem capacidade de compreensão. Nossa, muito obrigada, Elaine. Tem bastante gente pedindo o seu contato aqui nos comentários. A gente vai, assim que acabar a live, a gente coloca nos stories, gente, todos os links e contatos da Elaine. Muito, muito obrigada. Que bom, fico feliz. Espero ter contribuído Muito. e vamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigada eu que agradeço. Beijo, Um beijo, querida, pra Elaine. você, Obrigada. Claudinha. Beijo. Beijo. E pessoal, fica aí que nós vamos falar com vocês ainda. Ô, Elaine, eu preciso que você saia, porque eu não consigo Tá, te deixa eu tirar. fazer como é que eu Tá. saio aqui. Beijo. Beijo. É só sair. Beijo, obrigada. Tá aí. Gente, saiu. E nós temos aqui alguns pontos que nós queremos falar com vocês. Uma pergunta que veio que nós deixamos para nós responder foi o que cobrar da escola, né? Mas antes, tem que falar dos professores, né? Ou junto, vai. Eu fiz uns tópicos aqui Tá. de coisas que vocês foram falando e a gente ainda não tinha abordado. Quem tá perguntando ainda, a live vai ficar salva assim. Então, acho que a gente pode ir mais agora para esse lado da escola. Tem gente perguntando vou falar um pouco daí na resposta, que dá para abordar tudo. O que cobrar da escola? Tem muitos pais falando assim, eu fui falar, o que fazer com uma gestão de escola que deixa o portão aberto, eu já falei, parece que eles não estão se importando. Uma outra mãe falou, eu fui falar com a escola e parece que ela desprezou o que eu falei. O que fazer nessa relação com a escola, né? Tá. Então, gente, agora é assim. Mais uma. E será que a escola tem que fazer uma reunião para falar com os pais? Então, vamos lá. Primeira coisa. Todo mundo não tem a mínima dúvida de que a gente precisa procurar maneiras para a gente se reequilibrar. Senão, nós, os adultos responsáveis, é que vamos tornar nossos filhos, nossas crianças e adolescentes, vítimas desse momento de pânico que a gente está vivendo. E nós não queremos isso. Então, se a gente não respirar fundo, a gente não vai ter equilíbrio para dar conta disso. E eu quero pedir para todo mundo que é pai e mãe, avó, que tem filho em idade escolar, pensar assim. Em todos os casos de atentados que aconteceram dentro de escola, vocês conseguem imaginar o pavor, o medo, a angústia dos professores, dos funcionários da escola, da equipe de gestão dessa escola? Eu fico até com vontade de chorar, de falar, porque assim, não é só porque a vida deles estava em risco, de todo mundo que a gente ouviu, inclusive quando a gente foi para Aracruz no final do ano. O que é o desespero deles? Como que eu salvo os alunos? Como que eu protejo os alunos que estão sob minha responsabilidade? Então, chega a ser quase que cruel imaginar que a escola não está nem aí para violência. Sabe por quê? Lá dentro tem vidas. Tem vidas. Esses professores, esses gestores, esses funcionários também têm medo. Mas, de maneira alguma, eles estão se recusando a trabalhar e com esse peso da responsabilidade, primeiro, alguns de deixar o filho numa escola e vir para o trabalho, e todos eles de cuidar da vida dessas crianças que estão lá dentro. Então, em momento algum, pode ou passar pela cabeça, e se passar, não pode sair pela boca, de você falar para uma professora, para um gestor de escola, que ele não está se importando com essa violência. Gente, isso está acabando com a vida desses profissionais e ainda assim eles estão procurando maneiras de se equilibrar e de, para vocês, mostrar tranquilidade O que muitas para os vezes, alunos. e o que muitas vezes para os pais é que as escolas estão dando respostas rasas porque estão tão perdidos quanto nós. Às vezes, na maioria dos casos não é isso. Eles não podem chegar para a família, um gestor de escola, um coordenador, e ficar tão nervoso quanto a família tá. O papel dele ali é levar essa tranquilidade para a família, que às vezes até angustia, porque você, pai, mãe, tá muito nervoso e a vontade... Parece que ninguém está se Parece importando. que ninguém está se importando, mas não, o papel deles é esse, é de ficar ali de noite, igual a gente está até de madrugada com vários gestores em reunião e tal, elaborando tudo que precisa ser elaborado, mas para as famílias, para os professores, levar essa tranquilidade que hoje a gente está precisando mais do que nunca. E para os alunos manter a rotina, gente, eles não Sim. podem. Então, Esse é o mesmo ponto do resposta rasa. Tem um outro ponto também que a gente tem visto muito acontecer, que a gente está falando de questões de segurança. Então, as escolas estão mostrando para as famílias as medidas que estão sendo tomadas. algumas não estão ainda e precisam mostrar desse ponto, sim, gestor de escola.
Mostra, As famílias conta pra sua precisam família saber. que você está tomando providências. Mas tem coisas que também não tem como falar tudo. Então, por exemplo, na minha escola tem um botão de pânico. Não é o botão tem... de pânico, não é um exemplo, é o segurança. Segurança paisana. Daí os pais querem saber quais são os seguranças da paisana. Mas se o segurança tá paisana, ele precisa ficar lá paisana. Então, tem questões de segurança que precisam ficar seguras. Então, pensa assim, gente, ó, é instinto do ser humano se autoproteger, tentar preservar a própria vida. Então, não tem como, dentro de uma escola, ninguém está nem aí com isso, porque é a vida deles que está em risco e a responsabilidade com as crianças. Então, primeira coisa, vocês, pais e os gestores da escola, os professores, estão enfrentando o mesmo desespero, a mesma angústia, o mesmo medo. Esse é um ponto. Lembra disso quando te passar pela sua cabeça que a escola não está se importando. Segundo, dá conta de lidar com a sua angústia, o seu medo e ajudar o seu filho a passar por esse momento. Ou ileso, sem saber de nada para as crianças menores. Ou se reequilibrando para os adolescentes. É trabalho demais para o pai e para a mãe. Outra coisa, garantindo que seu filho, que traz sequelas lá da pandemia, questões socioemocionais, consiga se reequilibrar, fazer relacionamentos, acreditar que ele melhorar a autoestima. É muito trabalho que a gente tem com os filhos para que eles entrem na escola e aproveitem de tudo que a escola é oferecida. Não é para você, pai e mãe, sair tentando mostrar para a escola o que ela precisa saber para ela fazer para se tornar um lugar seguro. E assim, as escolas não vão virar prisão fala de segurança máxima, com cerca elétrica, com muro. Gente, pelo amor de Deus, porta rotativa em escola. Sei lá como é que chama. Imagina o seu filho passar todo dia, o que a gente passa quando vai no banco, que a gente sai arrasado. Tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Gente, não é isso que a gente quer na escola com os nossos filhos. Isso pegando já conhecimento de outros lugares do mundo, que já viveram e continuam vivendo muitas questões de ataque. Encher a escola de detector de metal e de questões assim que fazem a escola parecer um banco, não é a solução para diminuir esses casos. Porque a violência que está lá fora. Está lá fora. Tem os dois aspectos que nós falamos. A questão estrutural da sociedade, que a gente vai ter que pressionar para o governo ajudar, dar uma solução para essa questão da segurança. E o outro ponto que daí é da escola e da família. Os jovens, pré-adolescentes, as crianças que, por conta de muito tempo em rede social, dos valores que eles estão assimilando não serem os das famílias, mas o que os grupos lá que online estão fazendo da cabeça dele, que vão para dentro da escola e acabam se machucando outras crianças, esse problema é da escola e da família juntos. A escola não vai dar conta sozinha. E não vai ter detector de metal, não vai ter nada que a gente faça que impeça esses alunos lá dentro de ou se machucarem. Gente, porque assim, eu vou falar uma coisa para vocês que é horrível, mas assim, tem coisa pior do que a gente imaginar que alguém pode tirar a vida do filho da gente? Tem. É a gente se cercar e fechar tanto a escola que lá dentro um convença o outro que a vida dele não tem valor, fazendo bullying, fazendo questões que não podem acontecer. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa olhar para dentro de casa e fazer o que for possível para tirar os nossos filhos da influência de valores que não são os nossos. Significa que eles não podem mais usar tecnologia, jogar, entrar online? Não. Significa que tem que ter mais tempo de família, mesmo que o seu filho fique bravo, mesmo que o seu filho fique triste. Tem hora que não é hora de internet. Não faz mal seu filho vir comer bravo na mesa de jantar, mas daqui a alguns dias na mesa de jantar seu filho vai te falar: eu estou angustiado. Tem alguém na escola falando coisas para mim que estão me machucando. Tem um amigo na escola que eu acho que ele vai fazer alguma besteira. E aí a notícia do que é de dentro da escola vai chegar antes e a gente vai poder ajudar. Mas se nós ficarmos focando em um caso de um psicopata que pulou em uma escola, gente, daí a gente não está cuidando dos nossos. Então o que você tem que cobrar da escola? Escola, por favor, quero saber que cuidados vocês estão tomando. A escola mostra.
Ah, mas eu não concordo, eu quero que ponha segurança armado na porta. Quem decide isso é a escola, não é o pai e a mãe. Porque cada pai e mãe quer uma coisa. E se a escola do meu filho falar que não vai pôr segurança armado na porta? Tem duas opções. Ou você confia na escola que você escolheu para compartilhar com você a educação do seu filho, e você confia que as pessoas que estão lá dentro também têm medo, também são seres humanos, também têm filhos. Ou, se você não concorda com a segurança que a escola do seu filho está colocando, aí você tem que ir para a escola que tem a segurança que você gostaria. E a gente vai pagar um preço por isso de qualquer jeito. Porque a escola que deu um muro de 2 metros, colocar cerca elétrica, colocar segurança armada, colocar a ronda, colocar o cachorro, colocar porta giratória, detector de metal, não vai criar filhos que deem conta de serem crianças, de serem adolescentes, de serem felizes, de construir o futuro mais seguro que a gente quer para os filhos deles. Então, gente, o desafio é gigante demais. Não dá para simplificar falando para a escola, ponha um segurança armado e um detector de metal. Não é simples assim, gente. Não é simples assim, é mais complexo que isso. Por que detector de metal? Se você pode olhar a mochila do seu filho antes dele sair de casa. Se você pode ter mais tempo com ele e admitir que todos os adolescentes que passam tempo navegando na internet podem ser convencidos a fazer, a levar uma tesoura, a usar uma faca. Quem é que tem que tirar isso? Somos nós, a família. A escola não tem nada com isso? Tem. Percebeu em sala de aula conflito, percebeu que tem adolescente que não está bem, tem que chamar a família e falar que nós vamos fazer. Então, o que você pode cobrar da escola? Para ela te mostrar o plano de segurança, para ela ter ajuda, mesmo que sejam pais que colaborem, ajuda de psicólogos, de profissionais da saúde para atender os alunos e professores, mas para você, pai, mãe, se equilibrar, não é a escola que tem que dar conta disso. Você tem que formar um grupo de amigos para vocês conversarem. Comece uma terapia, né? Pega um dos pais aí da turma do seu filho que é profissional de saúde e fala, gente, vamos fazer durante alguns meses um encontro por semana. Para desabafar. Aí isso é nosso, sabe por quê? Nós temos que ajudar a liberar o professor, o diretor de escola, para esse tamanho desse desafio que a escola está enfrentando. Então, não é para você ir lá medir o muro da escola, o espaço da cerca, mostrar, é essa empresa de segurança que eu quero. Gente, não é esse seu papel. O papel de te mostrar o que está fazendo é a escola. E o que ela decidir que é soberano. Você pode não concordar, mas você não pode querer obrigar a escola a fazer o que você acha que deveria ser feito, porque a escola não está olhando para esse momento que alguém atacou uma escola lá. Ela está olhando para o desenvolvimento do seu filho para a vida. E se vocês não se juntarem, não tem saída para esse momento em que a gente tem tanto valor que não é o nosso entrando na cabeça dos nossos filhos. Sim. Gente, muito obrigada. Acho que a gente vai encerrar para conseguir deixar salva aqui a live. Muito obrigada para todo mundo que participou. Para a gente foi muito importante também fazer essa live hoje, porque a gente está há vários dias quase que sem dormir, atendendo famílias, atendendo escolas, gestores de escola. Tá um desafio muito grande, por isso a gente resolveu fazer essa live para conseguir falar com mais gente ao mesmo tempo e conseguir fazer essa troca mesmo. A gente queria trazer também essas especialistas que a gente sabe que são muito boas nesse assunto. E então, ficamos à disposição. Quem está assistindo essa live gravada, pode mandar dúvida nos comentários. Essa conversa não acaba aqui. A gente pode só vai... falar uma coisa rapidinho? Pode. Eu vi um comentário ali de uma escola que colocou segurança armado e aí o desafio foi conversar com as crianças. E é isso, gente. Tá vendo? A escola que decidiu que é isso que ela vai fazer para segurança, aí tem que preparar os alunos para isso. Porque quem vai se sentir seguro de entrar num lugar que tem tanta segurança gritando ali que parece que eu estou em um lugar perigoso? Então, é um desafio muito maior do que põe detector de metal. É mais profundo que E isso. o segredo, assim, de hoje vamos procurar ajuda. Todo mundo está desestabilizado. A gente precisa buscar o nosso equilíbrio como adulto para conseguir deixar as crianças e os adolescentes seguros. E nós estamos de que lado? Do lado de vocês, gente. Do lado da educação, de garantia dos alunos, do né? que os alunos, criança possa ser criança, adolescente possa ser adolescente, e que a gente prepare nossas crianças e adolescentes para o futuro que os aguarda. Mas eles têm que ter infância e adolescência do jeito que eles merecem. Estamos juntos. Manda aqui,
pra gente, manda no direct, manda no comentário, a gente vai fazer mais lives e nós estamos do lado de vocês, de todo mundo que acredita na educação e que quer o melhor para os filhos e para os alunos. Obrigada, gente. Boa noite. Vou colocar o contato das nossas duas convidadas nos stories agora, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite para todos.